Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus. Nós estamos no ano da dependência do Senhor, é o nosso tema, o nosso lema. Aliás, esse é um lema para a vida toda, né? Para toda a vida. E o personagem do mês, Esdras. Alguns gostam de falar Esdras, fique à vontade. Esdras teve um papel muito importante na vida do seu povo, por ser ele um sacerdote e também escriba. Ele foi um dos que voltaram do cativeiro babilônico. Nesse momento que voltam, estavam sob o governo medo-persa, na Babilônia, e ele então volta e faz parte dessa grande comissão de reavivamento, ou de avivamento, de restauração da cidade, do templo, enfim. E a palavra diz aqui no livro de Neemias, porque Neemias é contemporâneo de Esdras e trabalharam juntos, né? Neemias governando, regendo, como diz o texto, Tirsata, e Esdras, como já disse, sacerdote e escriba, ministrando perante o povo. Está escrito aqui em Neemias 8 que, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe perante a congregação, assim de homens como de mulheres, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Não existe restauração de nada, de coisa alguma, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é bússola, aponta a direção. A palavra de Deus é alimento, sustenta a nossa vida. A palavra de Deus é luz, ilumina os nossos pés e o nosso caminho. Enfim, tantas outras coisas poderia se falar da palavra de Deus. E nós encontramos a palavra de Deus tendo a importância vital na restauração do povo. Por quê? Até então, estava-se restaurando a cidade, os muros, o templo. As pessoas estavam ali, mas a motivação maior, ou a razão maior ainda estava por acontecer, que não era a restauração das paredes, ou daquilo que havia sido fendido nos muros, e nem tampouco a feitura do templo, a construção. Mas a vida espiritual do povo estava em frangalhos. Havia tristeza, havia choro, havia lamento. Eles voltam a Jerusalém e a cena é horrível. A cena é de destruição. E eles não têm, dessa vez, elementos materiais para a construção de um templo à semelhança daquele que havia. Sequer passava perto. Aquele que Salomão havia feito, passava perto, não havia material, eles não tinham essas riquezas, os adornos. Quando a gente lê em 2 Crônicas, quando Salomão conclui o templo e a beleza como ficou o templo e o acabamento e o custo que voluntariamente o povo trazia, mas agora nós estamos falando de um povo que simplesmente não tinha esses haveres, essas posses. E a palavra então fala da restauração do povo que estava ali, que é muito mais importante do que as paredes do muro ou do templo, trazendo para os dias de hoje com certeza. Mais importante do que o acabamento de um templo é a alegria do povo que se reúne para celebrar ao Senhor. Paredes não glorificam a Deus, teto e piso não glorificam a Deus. Mas sim a voz do povo, a celebração do povo, o coração do povo, o espírito do povo, a celebração que o Senhor espera, que suscita
do nosso ser interior e dos nossos lábios, das nossas atitudes. E nós estamos então diante de uma cena muito interessante, porque um povo que estava há tanto tempo sem celebrar a palavra de Deus, e eu estou falando do livro da lei, que constava de ordenanças, de cobranças, de exigências para o bem do povo. Eu estou falando de um livro que menciona o que eles deveriam fazer sem hesitar, sem faltar, sem falhar. Muitos hoje abusam da graça, vivendo pecado e transgressão até dentro da igreja. Abusam da graça, sabendo da verdade divina e não querendo se envolver com ela. Desdenham da igreja que celebrou alguns anos atrás por conta da rigidez do ensino e daquilo que se cobrava. E aí saem daquilo que pensam ou avaliam ser uma rigidez de ensino para uma frouxidão, hábitos frouxos, que não cultuam a Deus, que não celebram ao Senhor, que fala mais de mundanismo, fala mais de contaminação do que pureza, do que santidade. E nós estamos diante de um povo que estava tão sedento que não tinha horário para terminar o culto. Estavam lendo, a palavra diz que leem a palavra desde manhã até ao meio-dia, o povo está de pé. E durante o tempo da celebração da festa, se continuar lendo Neemias 8, quando eles se deparam com as celebrações das festas, a Bíblia diz que lia-se a palavra de Deus da primeira hora até a última hora do dia, o dia inteiro, durante todos os dias da celebração. Em algumas festas por aí que se dizem, você está criticando? Não, estou analisando. Em algumas festas por aí que dizem ser para Deus, a palavra de Deus ocupa um espaço pequenininho e as demais coisas todo o tempo. E se o culto demorar um pouco mais do que as pessoas dizem que deveria ser, as pessoas já estão aborrecidas, chateadas, saem da igreja chateadas, porque querem determinar o tempo do culto. Pois bem, eu estou ainda no campo da análise, não do julgamento. Mas a palavra diz que esse povo, quando ouve a palavra de Deus, e eles estão todos da alva, está aqui o versículo 3, desde a alva até o meio-dia de pé, eles estão ali de pé diante da simples leitura. Não havia um pregador de que igreja, não havia nada disso. Havia alguém disposto e com vontade de celebrar, de cultuar. E a palavra então diz que no decorrer deste episódio, deste acontecimento, que o povo chorava ouvindo a palavra de Deus e lamentava o pecado, a transgressão. Ao que Neemias, juntos com Esdras e os demais escribas, ou sacerdotes, ou levitas, se dirigem ao povo dizendo: esse é um dia consagrado ao Senhor, é um dia de restauração. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, eles estão falando de uma alegria que enche o nosso ser e que nos fortalece tanto e nos dá poder para a gente enfrentar todo tipo de batalha, todo tipo de luta. Enquanto falo com você, a pergunta que não pode se calar e eu lanço a você é: como está o seu prazer na palavra de Deus? Quanto tempo do seu dia, da tua semana, do seu mês você contabiliza que você se ocupa na leitura da palavra de Deus, na meditação, no estudo? Quantas horas por mês? Tal é o meu apreço à palavra, o meu apego à palavra, é o meu relacionamento, é o meu nível de relacionamento com o Deus da palavra. Tal é a importância que eu dou à voz de uma pessoa, tal é o amor, o apreço que eu tenho por essa pessoa. Um garoto, uma menina que está namorando, quer ouvir a voz do namorado, da namorada,
a todo tempo, se receber 100 mensagens e tiver lá do dito cujo, da dita cuja, vai abrir primeiro aquela, porque é o que aguça não só a sua curiosidade, mas o seu prazer. O seu prazer em Deus não é medido pelo salto que você dá na hora do louvor. O seu prazer para com Deus não é medido pela vontade que você tem de reencontrar seus amigos nos momentos de culto ao Senhor, ou de culto à amizade, porque parece que tem gente que não cultua o Senhor, cultua a amizade. O seu prazer é medido pelo seu o seu relacionamento com Deus é medido pelo apego que você tem, pela prioridade que Deus tem na sua vida. Tal é a importância que Deus tem para você, tal é a vontade que você tem de saber da sua vontade, saber do seu querer. Você pode compreender isso? Pare para pensar, pare para analisar. E como diz 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.